Band FM. Quem ama não esquece. Minha história começou há 12 anos. No ano 2000, eu decidi que queria começar a namorar. Eu estava cansada de sair sempre para os mesmos lugares com as mesmas pessoas e não acontecer nada de diferente. A verdade é que eu não aguentava mais ficar sozinha. Eu coloquei na minha cabeça que eu iria arrumar um namorado de qualquer jeito. Eu sempre fui assim. Quando eu cismava com uma coisa, não tinha quem me fizesse mudar de ideia. Nessa época, eu queria um namorado de qualquer jeito e me concentrei totalmente na minha vida amorosa. Por onde eu andava, eu ficava reparando nos rapazes e não demorou muito para que eu encontrasse um que me chamasse a atenção. Eu me lembro que eu estava com uma amiga minha e até cheguei a pedir para que ela me ajudasse a descobrir o nome dele. Tinha gostado demais do moço, mas eu não tive coragem de me aproximar. Só fiquei olhando assim, meio que de longe. Mas para minha alegria, ele tomou a iniciativa e veio conversar comigo. Você tá querendo saber qual é meu nome ou é impressão minha, hein? Não é impressão, não. Eu gostaria mesmo de saber. Meu nome é Rômulo. E o seu, hein? O meu é Patrícia. Muito bem, Patrícia. Quem sabe um dia a gente se encontra por aí, né, Patrícia? Ó, até uma próxima vez, viu? Essa conversa curtinha já foi o suficiente para disparar no meu coração. E eu fiquei pensando, quando seria a próxima vez? Esperei ansiosamente. E depois de alguns dias, o Rômulo me procurou e me convidou para sair. E eu aceitei o convite e fomos a um shopping. Eu vi nesse encontro a oportunidade que eu estava procurando. A oportunidade de ter alguém ao meu lado. E foi dito e feito. Começamos a namorar e juntos fazíamos de tudo. Íamos ao parque, cinema, a gente saía para jantar. E em pouco tempo, nós dois nos transformamos em um só. Éramos mais do que namorados. O Rômulo era meu amigo, meu companheiro, meu amante. Numa determinada fase da minha vida, a minha família até passou necessidade. E o Rômulo, bom coração, não mediu esforços para ajudar a gente. Eu me sentia segura ao lado dele. Parecia que com o Rômulo eu estava vivendo um verdadeiro conto de fadas. Ele até me dizia que eu era a mulher da vida dele. Ouvir isso me deixava cada vez mais apaixonada. A única coisa que me incomodava um pouco é que às vezes eu sentia o Rômulo meio distante, preocupado. Mas por outro lado, ele era tão carinhoso e tão gentil comigo que eu procurava entender aqueles momentos em que ele ficava mais quietinho. Para mim, o mais importante era saber que ele ficaria comigo para sempre. E depois de 2 anos de namoro, ele me pediu em casamento. Nossa, como eu fiquei feliz. Me casar com um homem que eu amava era tudo que eu queria. Logo eu, que tinha ficado tanto tempo sozinha, querendo namorado, de repente me enxergar numa situação na qual eu estava prestes a me casar, isso pra mim era maravilhoso. Era motivo de muita felicidade. Mas logo depois desse pedido oficial, eu comecei a perceber que alguma coisa estava acontecendo com o Rômulo. Estava fraco, diferente e começou a perder muito peso. Isso era bem visível, porque as calças dele ficaram super largas. O Rômulo não estava bem. Rosto magro, olhar fundo. Eu comecei a ficar preocupada. Tava na cara que ele estava doente. Ele precisava procurar um médico urgente. Mas o Rômulo nem gostava de tocar nesse assunto. E toda vez que eu me oferecia para ajudá-lo, ele recusava a minha ajuda. E ainda ficava irritado comigo.
Patrícia, eu já falei pra você não se preocupar comigo, viu? Não, mas Rômulo, você não está bem. A cada dia você fica pior e eu não posso observar você assim, doente, e ficar sem fazer nada. Poxa, será que você não entende isso? Eu não tô doente, Patrícia. Fica tranquila, eu vou melhorar, você vai ver, relaxa. Vamos ao médico, Rômulo. Eu já fui e ele disse que tá tudo bem, entendeu? Pô, para com isso, tá tudo bem. Oh, que coisa. Eu não acreditava que estivesse tudo bem com o Rômulo. Mas para evitar discussão, não toquei mais no assunto. E depois de um tempinho, não é que ele melhorou mesmo? Engordou um pouco, as roupas voltaram a servir e até a carinha dele estava mais saudável. Eu fiquei contente e aliviada ao mesmo tempo. Mas apesar dessa melhora física aparente, o comportamento do Rômulo continuava esquisito. E já que com a saúde dele estava tudo bem, eu comecei a achar que o problema então era comigo. Eu pensei que o Rômulo não gostasse mais de mim, que não estivesse mais me achando bonita, que não quisesse mais ficar ao meu lado. Eu cheguei até a pensar que ele tivesse outra. Mas ele dizia que tudo isso era loucura na minha cabeça e que ele me amava mais do que tudo. Só que por mais que ele me dissesse isso, as palavras do Rômulo não estavam me convencendo. E eu fiquei muito encucada. Eu pensava nessa situação dia e noite e cheguei a ter pesadelo com ele. Nessa noite do meu pesadelo, eu acordei super assustada. Levantei correndo e liguei para ele. Eu precisava ouvir a voz do Rômulo. Eu precisava conversar com ele. Ele, percebendo a minha angústia, percebendo o meu desespero, por telefone mesmo, decidiu me contar o que estava acontecendo. Patrícia, eu não tô sendo sincero com você. O que está acontecendo, Rômulo? Por que você está me dizendo isso? Eu tô te escondendo uma coisa. Uma coisa muito importante. Você tem outra, né, Rômulo? Ah, eu sabia, não, eu tinha certeza. Eu já estava desconfiada. Não já. é nada disso, Patrícia, eu te amo. Não tem outra na minha vida. Não é nada disso, não. Não? Então, o que é? O que você está me escondendo? É que sabe o que é, Patrícia? Eu realmente tenho uma doença. E escondi isso de você. Mas agora eu quero te falar porque não acho justo ficar te enganando. Como assim, Rômulo? Que doença? É uma doença que eu tenho. E agora, você também deve ter. Eu não precisei de usar de muita inteligência para ligar os fatos e descobrir que o Rômulo apresentava todos aqueles sintomas de fraqueza, emagrecimento, porque ele estava com AIDS. O Rômulo era soro positivo. O meu chão se abriu. Eu me senti traída porque nós estávamos juntos há 2 anos. Mas o Rômulo já tinha o vírus há 5. Ou seja, quando a gente começou a namorar, ele já sabia que era portador dessa doença. E me escondeu. Não me disse nada, ele foi egoísta. Não se preocupou comigo. Imediatamente, eu fui fazer os exames para saber se eu também estava infectada. Eu tinha certeza que sim. Eu tinha certeza. Mas para minha surpresa, para o meu alívio, o resultado do meu exame deu negativo. Mas a médica me informou que durante 1 ano eu deveria repetir o exame, para que a gente tivesse certeza absoluta de que eu estaria livre. E ainda me alertou que a chance de escapar era praticamente 1 em 1 milhão. O Rômulo ficou ao meu lado, aguentando as minhas crises de choro, me dando forças para que eu vencesse o medo de cada resultado que eu esperava. E depois de 1 ano nessa rotina de exames, a conclusão final: eu realmente não tinha contraído a doença. Eu chorei muito de alívio. O Rômulo chorou comigo e ainda me deixou à vontade para decidir o que eu queria da minha vida, se continuar com ele ou não. E mesmo depois de tudo isso que eu passei,
eu decidi me casar com ele. Todo mundo achava que era uma loucura, mas eu amava o Rômulo. Ele tinha me enganado, me decepcionado, mas eu o amava demais. E a gente realmente se casou. Nosso casamento foi lindo. Lindo e relativamente curto. Porque mais uma vez eu me decepcionei com ele. Depois de 6 anos de casamento, ele começou a me maltratar. E eu ainda descobri que ele estava me traindo. Peguei várias mensagens no celular dele. Mensagens que eram provas concretas dessa traição. Já tinha suportado tanta coisa pelo Rômulo, e mais essa eu não ia conseguir. E por isso, me separei. Outro dia, por acaso, eu encontrei o Rômulo na rua. Conversamos um pouquinho e ele me disse que nenhuma outra mulher conseguiu fazê-lo feliz. E uma das frases que ele me falou durante a nossa conversa foi o que me motivou a contar a minha história. O Rômulo me disse: Patrícia, quem ama não esquece. Tudo o que eu vivi e senti ao lado dele, alegria, amor, tristeza, angústia, realmente tudo isso é inesquecível. Mas hoje eu tenho ao meu lado um outro alguém que me respeita muito e que não me esconde nada. E é com esse outro alguém que eu estou tentando escrever um capítulo diferente na minha história. Qual será o final dessa história? Eu não sei. Mas agora, pelo menos, eu estou tentando ser feliz.